Essa mesa ela tem como tema a atuação em rede, colaborando com a educação, na perspectiva do professor. Para falar sobre esse tema, a gente vai ter aqui especialistas e professores que estão nessa ponta da sala de aula, tendo a experiência para trazer aqui para a gente. Para compor a nossa mesa, eu quero chamar a Camila Stefanelli, ela é professora da Escola Maria Lúcia Petit, de Jardim Peri, aqui de São Paulo. Também vou chamar, ela é professora e formadora do Instituto Chapada, na Bahia, a Janaína Barros. Mais uma palestrante, ela é diretora da Escola André Urani, do Rio de Janeiro. É a Marcela Oliveira. E, para completar o nosso painel, professor da PUC de São Paulo, o senhor Rogério da Costa. Bom, nosso debate vai seguir o esquema do primeiro debate que a gente teve hoje aqui. Cada participante vai ter um período para a sua fala inicial e, logo depois, a gente passa para as perguntas da plateia. Quero lembrar que as perguntas são muito bem-vindas, eu vou tentar fazer o máximo que eu conseguir. É só mandar por escrito que os assistentes vão recolher e daí elas chegam até aqui no palco. Muito obrigado. Por favor, Camila. Marcela, desculpa. Bom dia. Eu sou a Marcela, sou pedagoga, sou professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro e diretora do Gente André Urani. A Escola Municipal André Urani, ela é chamada de Gente, e Gente quer dizer Ginásio Experimental de Novas Tecnologias Educacionais. A Rocinha, como vocês sabem, é a maior comunidade do Brasil, quiçá da América Latina. Eu prefiro dizer que é da maior da América Latina, e digo isso com muito orgulho, porque é uma comunidade incrível e faz muito sentido nós estarmos lá. Eu vim contar um pouquinho sobre a nossa experiência de uma educação em rede. Nós somos uma escola municipal e, dentro da Rocinha, nós temos, no total, de 9 unidades educacionais, 2 creches, 2 escolas de turno parcial, 2 escolas de turno único, um ED, temos também uma escola que atende educação infantil e PEJA, e o Gente, que é um ginásio que atende alunos de 7º, 8º e 9º ano, de 7h30 às 2h30 da tarde. O Gente ele foi criado em 2013 e seguiu a sua história muito bem, com uma metodologia diferenciada, inovadora, onde os alunos estudam integrados, 7º, 8º e 9º ano, em turmas que não são turmas, são times. Uma loucura, mas é legal. Se vocês quiserem conhecer um pouco do nosso trabalho, eu convido vocês a curtirem a nossa página no Facebook, Gente.André Urani. É só apertar lá o curtir. Eu vou estar acompanhando aqui pelo meu celular. Sério. Ele vai vibrar quando eu ver alguém curtir. Ele ainda não vibrou. A página já está ali, tá? A nossa escola ela surge em 2013. Em 2015, eu chego para assumir esse desafio da direção. E, em 17 de setembro de 2017, a Rocinha se vê em uma nova realidade, um novo contexto. Vocês devem ter acompanhado pelos jornais. Nós tivemos uma mudança de realidade, de uma escola, de uma comunidade que havia uma UPP, era uma comunidade pacificada. Nós temos agora uma comunidade onde nós não podemos trabalhar da forma como nós trabalhávamos. Nós precisamos repensar a forma como nós trabalhávamos. E por que essa ação tem tanta relação com a educação em rede? Porque a nossa escola,
sendo uma escola da Rocinha, e sendo a única escola que atende adolescentes dentro da comunidade, todas as outras escolas que atendem adolescentes estão fora da comunidade da Rocinha, então nós somos a única, a primeira e a única escola dentro da Rocinha que atende adolescentes, nós tivemos que começar a pensar como nós iríamos trabalhar com esses adolescentes quando nós estamos num contexto de uma comunidade que está em uma área conflagrada, em uma área de violência, que nós não tínhamos antes de 17 de setembro. Para começar a pensar, vamos pensar o seguinte: essa escola nunca tinha fechado por causa de violência. E aí nós passamos cerca de quase 15 dias sem poder trabalhar de forma normal pela questão da violência. Nós tínhamos uma escola com 240 adolescentes que tinham aquele ambiente como um ambiente que eles ficariam de 7h30 às 2h30. E aí eles são impedidos de transitar por esse espaço da comunidade. São impedidos de transitar porque nós temos lá exército, temos polícia, temos diversos atores que impedem esse trânsito. Como nós podemos fazer isso? Então, a equipe começou a pensar de que forma nós iríamos fazer com que esses adolescentes continuassem na escola. De que forma nós iríamos garantir que esses adolescentes não tivessem o seu direito à educação cerceado também. Quando a gente coloca a página do Facebook aqui, e eu peço para vocês curtirem, é para que vocês possam entender e acompanhar de que forma nós conseguimos resolver essa questão. A gente sabe que a rede social é hoje algo que todos nós temos, inclusive os alunos, os estudantes e os pais desses estudantes. Quando eu pego uma plataforma como o Facebook, que é uma plataforma gratuita, que eu posso acessar pelo meu celular, aliás, ele ainda não vibrou, tá? Esperava mais de vocês. Não vou ficar chateada, não, se vocês ficarem aqui. É só dar um curtir. Quando a gente tem esse celular na mão do adolescente, eu sei que ele, de alguma forma, vai estabelecer contato comigo. De alguma forma, ele vai conseguir dizer para mim que ele está bem, e que ele está saudável, que ele está vivo. O Facebook, para a gente, passou a ser uma plataforma de comunicação não só com os adolescentes, mas também com os responsáveis. Aqui é um print, não dá para a gente rolar. Mas o que nós passamos a fazer? Nós passamos a utilizar essa página, que tem ali, como vocês podem ver, enviar mensagem, né, o seguir, como a nossa principal forma de comunicação. Afinal, nós não conseguíamos acessar a escola. Nós também não conseguimos acessar a escola. Então, o Facebook passou a ser um depositório de atividades, um depositório de maneiras de comunicação com essas famílias e esses adolescentes. Os pais dos alunos poderiam se comunicar conosco. E, principalmente, os diretores de todas as escolas da Rocinha passaram a criar um vínculo onde nós também poderíamos trocar informações sobre os diversos espaços. Porque, quando você pensa no contexto da Rocinha, você pensa numa comunidade que tem mais de 70 mil habitantes e que temos diversos subbairros, Laboriô, Cachopa, 99, Vila Verde. Então, esses diversos espaços também se comunicam. E nós conseguimos definir, em todo esse caminhar, a partir de 17 de setembro, uma nova realidade, uma nova forma de trabalhar naquela comunidade, para defender o direito desses adolescentes, desses estudantes, dessas crianças, de estarem dentro da escola. Porque nós não poderíamos, de maneira nenhuma, nos deixar vencer pela violência. Nós temos que defender a escola pública, nós temos que defender a escola pública de qualidade, nós temos que defender a nossa entrada nesses espaços, a nossa entrada nessa comunidade. A partir daí, em todos os momentos da nossa condução do trabalho, a página passou a teve um boom de acessos,
né? Pessoas até de fora da comunidade passavam a ter referência da nossa página como um espaço onde elas poderiam realmente ter notícias fidedignas de o que estaria acontecendo na comunidade. E os adolescentes também passaram a visitar, frequentar cada vez mais a página, buscando esses referenciais, buscando essas atividades, porque, algumas vezes, parte da Rocinha podia ser transitada, outras não. Então, aquele adolescente que morava em um espaço que não poderia ser transitado, acompanhava as atividades diárias pela página do Facebook, pelo WhatsApp e por outras redes sociais. Hoje, nós estamos até mesmo elaborando cada vez mais essa forma de trabalhar. Estamos utilizando o Google Classroom, estamos construindo também uma plataforma, né, através da formação de professores, né, promovida também com o auxílio da Fundação Telefônica. Nós estamos fazendo com que nós tenhamos um espaço que realmente a gente consiga fazer com que esses adolescentes acessem a escola de uma forma muito mais rápida. É claro que o espaço da escola ele é um espaço presencial. A gente não nega isso. Afinal, eles têm que estar lá de 7h30 às 2h30, convivendo conosco. Nós queremos defender isso de forma muito clara. Mas a gente entende os contextos onde nós estamos inseridos. A partir daí, nós também temos uma mudança de realidade na relação com os pais. Porque o pai também tem Facebook. E tem uma coisa estranha, né, que acontece com os pais, que é assim, quando a criança é muito pequena, ele está muito próximo da escola, né? Aí, conforme a criança vai crescendo, ele vai se afastando, quando, na verdade, ele deveria ficar ainda mais próximo quando esse menino vai crescendo. Os pais passaram a participar cada vez mais ativamente do nosso cotidiano. Coisa engraçada, né? Eu acho maravilhoso, eu acho fantástico, fico muito feliz. Mas através da página, porque eles poderiam ter uma comunicação muito mais fácil conosco. Nossas reuniões de responsáveis aumentaram, vamos lá, em 100%, 200% a participação. E os adolescentes também criaram um vínculo muito maior com a escola, porque eles também começaram a defender essa questão de estar dentro da escola, passaram a valorizar cada vez mais a escola. Tanto que eu tenho muito orgulho de dizer, nós acabamos 2017 sem evasão escolar. Então, assim, esse monitor realmente ele é tenso, né? Ele vai ficando vermelho quando você vai terminando. Eu sei que vocês vão ter muitas perguntas sobre esse processo, né, de como aconteceu, de como a gente constrói essa relação. Vai ser muito bacana poder falar sobre a realidade da Rocinha, sobre a construção dessa parceria entre os diretores das escolas da Rocinha. Nós somos 9, como eu falei. E espero as perguntas de vocês. Ok? Muito obrigada. Obrigado, Marcela. O celular vibrou? Ainda não? Ela está esperando. Camila, por favor, à vontade. É um prazer estar aqui, estou muito feliz. Eu venho representar a escola EMEI Maria Lúcia Petit, que também está dentro de uma comunidade de classe baixa, mas é uma escola de encantamento. Então, eu não venho falar da escola em si, eu venho falar do papel do educador. Porque um educador, quando ele está encantado dentro de um espaço, tudo acontece. Sem encantamento não há trabalho. Eu sou professora de educação infantil, tenho trabalho com crianças especiais, trabalhei com MOVA. Então, eu atendi um público de diferentes idades, né, até hoje. E eu falo do empoderamento, né? O empoderamento do indivíduo, quando você traz essa criança para dentro de uma escola onde há um trabalho de encantar, você traz a família, você traz um bairro, você traz um meio social, e você capacita esse indivíduo a acreditar que ele é transformador de mundo, do seu mundo e do mundo do outro.
E você acaba trabalhando com a liberdade de ser, de ter, de crescer, de evoluir, de escolher. Eu acho que essa é uma das partes mais importantes do educador. Despertar nesse indivíduo o sonho, despertar nesse indivíduo a vontade de transformar, de querer ser alguém melhor. Eu trabalho com as redes a favor do meu estudo, porque eu acredito que, através desses temas que eu leio, que eu reflito, que eu levo para os meus colegas, nós conseguimos juntos mudar todo um pensamento, um contexto que está fragmentado da escola pública, né? Principalmente das comunidades. Nós não somos vistos, né? Nós somos excluídos dos excluídos, né? E não é o nosso interesse, é levar o nosso trabalho para frente. E a gente só consegue isso com as inovações. Só conseguimos melhorar as nossas práticas se acreditamos naquilo que estamos estudando, se acreditamos naquilo que estamos defendendo e se conhecemos o nosso educando e seus familiares. Eu acho que nós vivemos um tempo de reflexão, tanto uma reflexão social quanto pessoal, porque nós temos um papel fundamental na sociedade. E, quando a gente trabalha com crianças e adolescentes, a gente acaba deixando uma sementinha. E é ela que vai transformar a vida de muitas pessoas, né? Conhecer o chão da escola é conhecer pessoas, é trocar experiências. E, quando eu entro num fórum que oportuniza essa troca de experiência, como eu entro no fórum da Fundação, eu conheço inúmeros professores com as mesmas vontades, com os mesmos ideais, acreditando que, não, eu não vou pensar que não vou conseguir. Não, eu vou buscar, eu vou conseguir. Seja da maneira mais simples, seja da maneira mais pequena, mas que ela vai se multiplicando, porque nós somos multiplicadores de sentimentos, de valores, de crenças. Então, a partir do momento que eu falo para o meu aluno, você pode, eu estou trabalhando com ele uma função pedagógica, mas uma função social, de indivíduo. Você é um sujeito, você tem nome, você tem o que buscar. A sociedade é sua. Quando eu trabalho com essas significações, eu estou ressignificando o outro e o meio. Então, eu mostro para essa criança que ele pode ser melhor para ele, para a sua família e para a sociedade. Porque o que eu quero hoje? Que ele mude, que ele acredite em si. Então, quando eu converso com um professor que está lá no Rio de Janeiro, por exemplo, eu estou agregando conhecimento, agregando valores, conhecendo novas realidades e trago para mim aprendizado. Porque eu sou professora, mas eu sou eterna aprendiz. Para sempre eu vou ter que estar buscando novos significados. Aí vem a palavra encantamento novamente. Trabalho. Então, quando eu busco, dentro de uma escola, projetar para o amanhã, projetar aquilo que eles são capazes, projetar dentro de uma família a ideia de que a comunidade é muito forte. Então, o poder do professor é enorme, das práticas pedagógicas, das práticas educativas e das práticas humanas. Porque a criança é um ser, ele está em desenvolvimento, ele precisa do outro, ele precisa do meio, ele precisa de interações, ele precisa de vivências. Então, quando eu falo da escola, eu quero que sempre lembre do aluno e do professor.
porque são eles que vão conseguir transformar a realidade que hoje nós temos dentro da escola. Uma fragmentada, que não é valorizada e que de pouco interesse. Eu me tornei educadora porque eu, na minha infância, estudei numa escola, numa linha pedagógica diferenciada, né, montessoriana, onde nós tínhamos a oportunidade de fazer. E, quando eu fui para o ensino fundamental, eu não conseguia mais ir para a escola. Perdi o interesse. E eu falava, não é isso, não é isso. Eu era pequena, eu não entendia o que estava acontecendo. E eu pensei, quando eu crescer, eu quero ser professora. E fui. Segui. Então, hoje, eu levo para os meus alunos cantos, espaços de construções, levo para os meus alunos projetos de ciranda de leitura, levo para os meus alunos projetos de identidade, dia da beleza, onde ele possa se olhar no espelho e se amar do jeito que ele é. Levo o projeto de plantar, cultivar para crescer. Levo um projeto com a família dentro da escola, porque eu sei que essa criança vai ficar comigo por um pequeno tempo, mas ele vai ser da família para sempre. Então, eu quero que ele se sinta à vontade, não só comigo, mas com a família. Então, quando eu levo um cantinho onde a menina e o menino podem se olhar no espelho, se achar lindo com o seu cabelo, com a sua cor de pele. Quando ele chega na sexta-feira, que eu dou uma festinha para eles, que fala baladinha, que eles se arrumam, eu sei que eu estou no caminho certo. Quando eu vejo uma criança, um menino, balançar uma boneca, ele vai ser um grande homem. Então, é isso que eu espero. Eu não preciso de grandes materiais. Eu preciso estar encantada. Somente isso. E eu sou uma pessoa encantada pelo que eu faço. Então, os fóruns, a rede social, eu vou falar a Fundação Telefônica, tem me ajudado muito, porque eu já estava perdendo um pouquinho a esperança. E, dentro dessa plataforma, eu recuperei a crença de que a gente pode ser melhor a cada dia, que tem professores que pensam como eu, que tem educadores que sonham como eu. Em um mundo melhor, crianças felizes. A minha comunidade é feliz. Quando a criança olha para mim e fala, professora, eu te amo, não tem dinheiro que pague. Eu vou para minha casa realizada. Então, eu sou muito grata a essa troca de experiência que eu venho tendo nos fóruns, conhecendo pessoas, conhecendo temas, debatendo sobre temas importantes de política pública educacional, que é o que está faltando. Nós precisamos ter debate sobre todas as políticas que abrangem o tema educação. A única coisa que muda uma sociedade são seres que acreditam em si mesmo. Educação. Esse é o único meio de sermos melhor. Porque eu estou atingindo uma criança, um adolescente, uma família, uma sociedade. Eu quero terminar minha fala dizendo que o tempo está a nosso favor. A gente ainda pode. Então, vamos continuar nos unindo, trocando ideias, experiências, porque, se eu quero um mundo melhor, eu tenho que participar dele. Não adianta eu querer um mundo melhor e estar longe. Tenho que estar dentro, contextualizando, buscando o que eu pretendo fazer com essa problemática. Quando a professora colega fala que ela buscou um jeito de trazer essas crianças para dentro da escola, ela já ganhou. Porque, se eles sentem vontade de estar lá, é porque eles se sentem amados. E professor também tem que ser amado. Então, vamos continuar discutindo sobre a educação. A educação no Brasil é um tema que não tem espaço.
toda vez que nós lemos uma notícia sobre o que não está dando certo e aquilo que está dando certo. As pessoas que estão por trás, estão apoiando os educadores, apoiando o chão da escola. É só isso que eu peço. Muito obrigada por esse debate. Aguardo também as perguntas e estou muito feliz por fazer parte dessa rede. Muito obrigada. Muito obrigado, Camila. Passar para a Janaína agora, por favor. Então, bom dia. Natasha, que está ali, eu fico super feliz quando eu encontro gente que vai fazendo parte da minha rede há muito tempo. Tá? Então, eu sou Janaína, vim bem de longe, né? Estou na Chapada Diamantina, estou no Centro Geográfico da Bahia, e venho falar de 20 anos de experiência como educadora e como a rede foi transformando a pessoa que eu era e a educadora que eu me tornei. Tá? Então, eu vou destacar 5 pontos, tomara que esse relógio não seja meu parceiro para que eu possa ir a todos os pontos que eu planejei. A primeira contribuição da rede é que a rede traz a possibilidade de me formar e de me transformar como educadora. E aí eu não posso deixar de destacar o Instituto Chapada de Educação e Pesquisa. Eu estou na educação há 20 anos e o ICEP, o Instituto Chapada, faz parte da minha vida desde o meu início. Eu começo no ICEP como professora, ele me forma para que eu tenha os melhores resultados em menor tempo e com a melhor qualidade que eu pudesse acessar. Mas, nesse processo, o ICEP também me forma como formadora. Então, há 15 anos, estando no ICEP, hoje eu faço a formação de diretores, coordenadores, professores e equipe técnicas de diferentes redes. Então, o ICEP me dá essa possibilidade, me formar e me transformar. Tá? E tem alguns pontos nessa parceria que o ICEP estabelece com municípios e instituições privadas que eu quero destacar. Primeiro, que o ICEP não abre mão de que a gente tenha acesso às melhores pesquisas que se tem sobre educação. Tá? Então, eu tenho acesso a pesquisas de ponta, eu tenho acesso a pessoas que estão fazendo coisas super inovadoras, eu tenho acesso a pessoas que estão promovendo a qualidade e a equidade na educação. Então, estar em rede é ter acessos que eu não teria estando simplesmente na escola. Gostei de uma fala inicial onde diz que se faz educação na escola, mas se faz educação em outros espaços. E professor precisa conhecer esses outros espaços. E o ICEP foi me possibilitando isso desde sempre. Outra coisa que o ICEP foi me ensinando é que toda e qualquer problemática que eu me proponho a pesquisar, estudar, planejar, replanejar, precisa partir de desafios que estejam dentro da sala de aula. Tá? Então, nós não precisamos enfrentar os desafios, eles já existem, estão na escola. E o ICEP nos ensinou, tanto a mim como a todos os formadores e educadores que fazem parte da rede, a olhar esses desafios e pensar sobre eles. O ICEP também me ajuda a criar impactos regionais que possam ser escaláveis. Então, por exemplo, hoje a gente tem um sistema de avaliação, um sistema de diagnóstico. Qualquer formador do ICEP está apto a fazer uma análise das avaliações externas. Conhecemos o PISA, conhecemos a Prova Brasil, conhecemos um monte de avaliações e fazemos uso efetivo dela. Tá? Mas aquele uso que a gente faz dentro daquele espaço, dentro daquela região, a gente leva para o Brasil. Para vocês terem uma ideia, por conta do ICEP, tudo que ele foi me ensinando, eu consegui estar em mais de 10 estados, estou falando isso fora a rede ICEP, a convite, né? Eu consegui acessar mais de 12 mil professores, eu acessei mais de 80 mil alunos indiretamente. Então, o ICEP foi me ensinando também que aquilo que eu faço lá em Ceabra, numa cidade de 50 mil habitantes, menor que a Rocinha, pode ser levado para o Brasil e para o mundo. Tá? O ICEP também me oportunizou levar para fora do Brasil minha experiência. Então, estar em rede é quebrar os limites do educador que está na escola, muitas vezes sufocado apenas pelas problemáticas. Estar em redes é conhecer pessoas que têm soluções, e temos soluções no Brasil. Tá? Outras coisas que o ICEP me ensinou foi nunca negociar as aprendizagens dos alunos. Tá? Isso é muito forte em mim. Eu até tenho uma frase que eu gosto muito de colocar, que é assim: professor quer aprender, mas professor quer aprender coisas que deem resultado. Tá? Durante muito tempo, nos apresentaram boas estratégias, coisas legais, mas eu acho que o Brasil vem numa crescente de que coisas legais, coisas novas, precisam dar resultados de aprendizagem. Então, o ICEP nos ensinou muito a olhar o que é que dá certo nas escolas, o que é que resulta em aprendizagem para as crianças. Tá bom?
E o ICEP está na minha vida desde que eu começo, e ele vai sempre estar, porque ele foi me ensinando outras coisas, tá? Que é o segundo ponto que eu quero destacar do papel de redes. O ICEP me ensinou que a gente pode e deve romper bolhas. Então, o tempo todo, a gente está imerso numa bolha. Tá? Hoje, aqui, a gente está imerso numa bolha, amanhã, se eu bobear, vou estar imerso em outras bolhas. E o ICEP foi me ensinando que eu preciso romper, e primeiro eu preciso saber em que bolha que eu me encontro. E o ICEP foi me ensinando isso porque ele foi me dizendo que eu preciso, em cada lugar que eu estiver, fazer uso da minha palavra. Porque palavras fomentam ideias, certo? Ideias fomentam causas. E causas fomentadas pode transformar qualquer espaço onde eu estou inserida. Então, o ICEP vai me ensinando sobre esse poder que tem a fala, de como eu posso representar o meu trabalho, de como eu posso e devo defender as minhas ideias. Tá? Uma coisa que o ICEP foi me oportunizando é um olhar curioso. Então, além de fazer parte da rede ICEP, eu queria destacar que eu faço parte da rede Talentos da Educação, da rede Conectando Saberes e do programa Ensina Brasil. Tanta coisa, Jana, por quê? Porque cada espaço desse me ensina uma coisa diferente. Com Talentos, eu aprendi que se faz educação dentro e fora da escola. Conheci pessoas talentosas, conheço pessoas que estão transformando a educação, conheço pessoas que vão agregando ao meu próprio trabalho no ICEP, conheci pessoas que agregaram o meu trabalho dentro de uma escola onde eu estou inserida, conheço pessoas que vão me agregando saberes que eu vou levando para todas as redes que eu faço parte. Com o Conectando Saberes, tem uma coisa que eu acho apaixonante, que é ter acesso aos melhores professores que eu podia conhecer na minha vida. Então, eu conheço os melhores professores que estão dentro da escola, eu conheço os melhores professores que estão dentro da rede Chapada, e hoje eu conheço os melhores professores em cada estado do Brasil. Essa é a possibilidade que a Conectando Saberes trouxe para mim, e que eu só estou na Conectando porque um dia o ICEP foi me formando e continua me formando. Outra rede que eu faço parte é a rede Ensina Brasil. Tá? São jovens, são inexperientes, mas são inauguradores constantes de perguntas para que eu possa seguir pensando. Então, estar no Ensina Brasil é inaugurar toda semana. Por exemplo, essa semana eu estou com 6 ensinas me fazendo inúmeras perguntas. Então, eu respondo quando eu estou no ônibus, eu respondo quando eu gravo um áudio quando eu estou no aeroporto, eles me colocam coisas para pensar, eles me colocam um novo livro para ler, uma nova temática, e, junto com esses meninos e meninas que estão pensando a educação, eu consigo também repensar o meu lugar. Tá certo? Então, rompe bolhas, fazer parte de redes. O terceiro ponto é que estar em rede otimiza tempo e esforço. Tá? Eu acho isso muito legal, porque os jovens vão ensinando isso para a gente. Né? Meu filho diz sempre assim, mãe, tudo que você quer já existe. Né? Ele diz assim, tudo. Outro dia eu disse, ai, João, eu quero fazer um negócio assim. Mãe, isso já existe, mãe. Bota lá no Google que já existe. Quando eu botei no Google, veio um monte de iniciativas. Então, assim, estar em rede vai me dizendo que, talvez, não necessariamente o meu esforço seja hoje construir coisas novas, mas que o meu esforço é entender como as coisas novas, já estando construídas, contribuem para o meu espaço de trabalho. Tá? Então, estar em rede, então, eu ligo para os meninos do Ensina, eu mando um comentário lá no grupo da Conectando, eu faço uma pergunta para o grupo de talentos, eu acesso as formadoras do grupo do Instituto Chapada, eu falo com a rede do Espírito Santo, porque estive no Espírito Santo, conheci a rede, conheço alguns diretores de lá, pergunto como foi que vocês fizeram isso lá, tem a Escola Viva, como é que se faz isso lá? Então, estar em rede é otimizar esse tempo, tá? É diminuir esforço, é conhecer quem está fazendo e fazendo bem, que já pensou sobre isso de forma mais qualificada, e me aproveitar disso, tá? E fazer melhor o meu espaço. Outra coisa que está em rede é que faz uma coisa que eu acho muito importante. Nós, educadores, e o que nós estamos fazendo de bom, nem sempre tem visibilidade. Tá? Quando a gente está em rede, a visibilidade é uma possibilidade muito factível. Vou dar um exemplo. Em 2013, eu ganhei o prêmio Virtuotivita de Gestor Nota 10. A partir desse prêmio, o Todos pela Educação ficou me conhecendo, me levou para representar o Brasil no Chile. Aí eu participo de uma rede no Chile. Depois disso, a Fundação Lema me conheceu, me faz um convite para eu participar de Talentos. Depois disso, a Conectando Saberes, aí o Ensina Brasil. Recentemente, o Instituto República me conhece. Então, o que acontece? Aquilo que eu fazia, talvez, numa escola, e atendia 500 alunos por turno,
O Chapada me ajudou a fazer isso para mais de 50 mil alunos na rede Chapada. Aquilo que eu aprendi no Chapada, hoje eu posso compartilhar com 80 mil crianças indiretamente e 12 mil professores nessas redes que eu estou indo. Acabei hoje de conhecer alguém do Rio Grande do Sul que disse: eu quero você lá no Rio Grande do Sul comigo. Então, estou ampliando minha rede a partir do momento que eu estou aqui. Tá? Então, o que acontece? Aquilo que ela impacta individual, lá na Escola Ivani, lá na Escola Multisseriada, onde eu comecei, o ICEP foi me ensinando a tomar esse lugar da fala e da escrita e participar de outros setores. Tá bom? 2 minutos dá para eu falar o último ponto. Tá? O ICEP também me ensinou a ter altas expectativas. Eu nunca estou contente com as coisas que eu estou fazendo. E aí, o ano passado, eu compartilhei um trabalho que eu fiz no Ivani, que foi, nós construímos 420 aplicativos com 2 computadores. Tá? 30% dos meus alunos estão na zona rural, sem acesso à internet. Como isso é possível? Então, o ICEP foi me ensinando que desafios existem, tá bom? E eu não posso desistir deles simplesmente porque eu não tenho as melhores condições. Eu preciso buscar soluções. Então, o ICEP, nessa rede transformadora, que vai me ensinando a ler, vai me ensinando a estudar, vai me ensinando a enfrentar, vai me ensinando que todos os desafios da educação são difíceis e não são fáceis de se resolver. Porque tem gente que acha que é difícil e que tem uma solução mágica. Né? O ICEP não ensina para a gente isso. É difícil, e o que tem que ser difícil? A gente vai aprender, a gente vai estudar, a gente vai refletir, vai planejar, vai replanejar e nós vamos vencer. Para vocês terem uma ideia, na rede CEP, nós temos melhores índices do IDEB da Bahia. Eu tenho uma rede Fundamental 2 que só está atrás das escolas tidas como militares e que têm aí outras condições de trabalho. Mas eu não tenho biblioteca, eu não tenho quadro, eu não tenho pátio, eu não tenho sala de professores, não tenho sala de coordenação, tenho 2 computadores, mas eu não estou aqui defendendo a má condição como um fator que possibilita. Eu estou dizendo que estar em rede, conversar com outros educadores, buscar saídas via outros educadores, possibilita enfrentar os meus desafios lá dentro da escola pública. Entende? Então, eu quero uma escola que tenha as melhores condições físicas, porque se sem elas eu consigo, junto com os meus professores, alcançar 5,9 do IDEB, imagina o que eu consigo fazer com condições físicas. Tá bom? E, para fechar, é dizer que o ICEP me ensina a não perder de vista que os meus sonhos são possíveis. Tá? Então, eu estou aí com estou de licença, prêmio, e aí já estou agoniada querendo voltar, porque eu estou com 1000 ideias, porque durante esse período eu conheci outras pessoas, tive novas ideias, eu quero voltar para a escola. Para vocês terem ideia, eu estou construindo um projeto que vamos otimizar o uso dos computadores que tem na escola. Tá? Então, já planejei, defini qual é o meu público, defini como chegar naquela escola, quero utilizar a linguagem de programação, já fiz um curso pelo YouTube de Arduino. Então, assim, o ICEP vai nos ensinando que é possível acabar com o analfabetismo funcional no Brasil, é possível, sim, alfabetizar todas as crianças, é possível, sim, que todos os meninos leiam e escrevam dentro da escola pública, mas não dá para fazer do mesmo jeito as mesmas coisas, é preciso inovar. Então, eu estou buscando essa inovação e, por isso, foi que eu vim aqui. Obrigada. Muito obrigado, Janaína. Essa mesa é o sonho de qualquer mediador de debate, está todo mundo muito comportado. E o Rogério vai continuar essa tradição também. Aqui. Já estamos recebendo as perguntas, já vou passar para o Rogério. Só lembrar que vocês podem continuar enviando as perguntas, ok? Rogério, por favor. Bom, então, é um prazer estar aqui com vocês. Essa mesa está linda, adorei. Todas essas falas são emocionantes. E, assim, o que eu vou falar talvez seja mais de um lugar que seria o próprio desafio do ensino e da aprendizagem, do ponto de vista das redes. Porque me parece que, do ponto de vista da gestão, já está muito claro que operar em rede, atuar em rede, é algo essencial. Mas o que dizer do ponto de vista do conhecimento, da construção do conhecimento? Como que se constrói conhecimento tendo em vista esse mundo que está em verdadeira mutação? Bom, o Deleuze dizia uma coisa muito bacana sobre os esportes modernos, né? Ele dizia que a gente saiu do esporte tradicional, aonde você tinha um movimento sempre do zero, né? Então, no atletismo, né, sai do zero para fazer o movimento. Salto em distância, sai do zero para fazer o movimento. E que hoje, o mundo atual, é um mundo marcado pelos esportes onde você já tem que saber entrar no movimento que já existe. Então, é o surf, é a asa delta, é a vela. O movimento está aí. E você tem que saber entrar no movimento. Como é que eu consigo me inserir nesse movimento? Bom, a gente sabe que lá nos anos 90, a inteligência coletiva começa a ser enunciada.
E essa inteligência coletiva ela foi anunciada, sobretudo, por conta das tecnologias. Então, a gente percebia que a grande revolução ela não estava no lugar da tecnologia, nem no lugar do comércio, dos negócios, enfim, que ela estava no social, que era ali que estava acontecendo a grande revolução. E isso, quando chega ali no início dos anos 2000, isso começa a alavancar, começa a subir. E a gente teve, por exemplo, o maior exemplo até hoje da inteligência coletiva, que eu me lembro claramente das pessoas tripudiando, era da Wikipídia, né? Como falavam mal da Wikipídia há tantos anos, como ela sofreu, como ela apanhou, e agora ela continuou aos trancos e barrancos e está aí e se impôs no mundo, se impôs como inteligência coletiva. O que é possível fazer para construir conhecimento coletivamente? Em seguida, o YouTube, lá por 2005, também mostrou como é possível construir algo parecido do ponto de vista do audiovisual. Agora, isso tudo significa o seguinte, significa que entender o que se passa nesse mundo é o desafio para você entrar num certo movimento. Então, quando, em 2002, uma coisa que eu ia falar rapidamente, não vou ter tempo, mas, enfim, o quanto era curioso, nessa época, o esforço da educação em conversar com a tecnologia. Então, acho que vocês se lembram muito bem que, do ponto de vista da sala de aula, as ideias, né, de laboratório, as ideias de você se apropriar da tecnologia, no sentido de dobrar a tecnologia para que ela sirva aos meus princípios pedagógicos. Entendem? Então, assim, nada mais distante do que a ideia de você entrar no fluxo, de você observar para onde está indo a onda, e eu quero entrar nesse fluxo e aproveitar exatamente a energia que está lá, e não dobrar isso a meu favor. Lembra-se do curiosíssimo que foi, na época que os celulares começaram a ficar mais famosos, mais difundidos e tal, a mesma coisa. Vamos desenvolver plataformas para celular, para o aluno aprender. Então, assim, não, então vai fazer teste no celular. Eu falo, meu Deus do céu, fazer teste no celular. Imagina que coisa interessante. Usar o celular para fazer teste, para fazer prova. Você falava, não, mas está totalmente contrário à tendência desse movimento, porque o celular é para pôr em contato, é para gerar mobilidade, ele gera nova espacialidade, nova relação com o mundo. Bom, a revolução da mobilidade veio já em 2002, né, o Howard Hengold falava muito sobre isso, e, junto com isso, as redes sociais foram se afirmando, foram se consolidando. E essas redes sociais, a gente não pode esquecer que são redes que conectam pessoas, evidentemente, mas são redes que estão associando conteúdos a pessoas, e as pessoas são fonte de outra informação para outro conteúdo, para outro conhecimento. E daí, as redes de cada um foram se ampliando. E o que a gente começou a perceber é que usar a energia disponível dentro dessas redes, nessa ação em rede, era essencial para pensar a construção do conhecimento. Já desde antes, né, vários pensadores da educação famosos, enfim, Frenet, o Paulo Freire, etc., a gente entende que construir conhecimento está junto com construir saberes também, os nossos saberes cotidianos, os saberes de vida. Então, o que se passa? Que bom, ainda tem um tempo ali, eu estou correndo aqui, mas, enfim, ainda tem um tempinho. O que acontece? Esse conceito da energia disponível em rede volta-se agora para os alunos que temos diante de nós. Todos eles agarrados com seus aparelhos, todos eles em sinergia com os seus amigos, com as suas redes pessoais, com os seus parentes, com os seus colegas, etc. E todos eles percebendo que essa dinâmica é entendida na escola como perda de tempo, como dispersão, como fuga, como bate-papo aleatório, como aquilo que não serve para nada. Então, o desafio nesse instante é como eu consigo mobilizar essa energia a favor da construção do conhecimento. Um exemplo um pouco rápido disso, lá no início dos anos 2000, foi, por exemplo, o New York Times montou uma coisa chamada a Buzz, onde todo mundo se inscrevia, dando um pouco o seu perfil, e perguntas chegavam para as pessoas de todo o canto. Então, você tinha um lugar onde você fazia pergunta e alguém de lá respondia, porque o software lá
redirecionava e tal, e as pessoas respondiam. Bom, rapidamente chegou a 500 mil de participantes essa rede, foi um sucesso interessantíssimo, porque, de fato, havia muita consistência nas respostas que você recebia. O Google ainda estava se consolidando, então, como a Janaína colocou, hoje é o Google que assumiu esse lugar, hoje é a Wikipedia que assumiu esse lugar. Quero fazer uma pergunta, vai lá no Google e faz a pergunta. Bom, o fato é que, dada essa constatação, o que nos resta entender é como eu posso raciocinar a construção de um conhecimento, onde nós temos, no mínimo, 3 elementos aqui em jogo, que são pessoas, lugares e informação, quando eu penso em mobilidade. Tá? E, de fato, assim, os exemplos que a gente tem de como a mobilidade pode ser empregada para você construir conhecimento são diversos. São diversos. Por exemplo, eu tive recente em alguns projetos onde você usa, por exemplo, a mobilidade que os alunos têm, até vindo de sua casa para a escola, para eles, com algum aparelhinho muito simplesinho, que é tecnologia, portanto, o próprio celular poderia fazer isso, que é detectar a condição atmosférica, outros aparelhinhos interessantíssimos que você usa para detectar a qualidade da água, ou o próprio mapeamento de como está a condição de rua, etc. e tal. Depois disso tudo, se juntam os alunos, eles reconstroem essas informações, eles colocam no Google, na geografia do Google, na georreferenciamento, e isso constrói um mapa da própria cidade. Aí, a partir daí, você tem a ideia do que é a sua cidade, porque todos colaboraram. Bom, colaboração, cooperação é um desafio. Todos nós sabemos, eu vejo isso com os meus filhos, eles chegam em casa e dizem, papai, eu tenho que fazer um trabalho em grupo. Eu pergunto, mas vem cá, como é que foi essa história? Não, a professora falou, faz o trabalho em grupo. Mas ela ensinou para você como operar em grupo? Ela explicou para vocês que existe uma dinâmica muito clara e muito precisa de como você opera em grupo, como trabalha com outras crianças, que tem que ter um líder, que tem que ter distribuição de tarefa, etc., que tem composição, que tem que ter troca. Não, apenas a gente vai fazer. Bom, o que resulta? Resulta que um só faz, os outros se divertem, e ela fica com essa ideia de que a operação em grupo ela tem deficiências, entende? Que isso não é benéfico. Para quem trabalha mais, para o aluno que trabalha mais, eu vou fazer sozinho, porque os outros não fazem. Falta do quê? De percepção da nossa própria realidade à nossa volta. O mundo é colaboração e cooperação, e as enormes iniciativas que estão por aí demonstram o sucesso dessas operações. No mundo hoje, só sobrevive quem sabe trabalhar em equipe, quem sabe trabalhar em grupo, quem sabe operar trocando. Então, essa ideia tem que ser, de fato, desenvolvida no âmbito escolar. Eu, infelizmente, assim, infelizmente ou infelizmente, enfim, acabo me convencendo cada vez mais de que a educação precisa, no Brasil, nos lugares de vulnerabilidade, de um step inicial. E esse step inicial se chama cultura. A gente já entendeu, e por inúmeras pesquisas já nos comprovaram, que o universo cultural é aquele que promove o sentido que a criança precisa para poder entender por que ela está ali dentro daquela sala de aula. Quer dizer, se eu não sei nem por que eu vim parar aqui, porque eu não tenho relação com teatro, com cinema, com literatura, com música, com o que for, porque eu não tenho nenhuma ideia do mundo em onde eu estou vivendo, eu não sei nem por que eu estou aqui dentro, nem para que serve essa coisa de letra e de número. E é isso que eu tenho verificado em várias escolas. Então, assim, uma virada nessa educação, no momento inicial do disparamento do processo educacional, eu já conversei com vários coordenadores e eu arriscaria dizer, olha, eu até toparia um primeiro e um segundo ano absolutamente mergulhado em promoção cultural para as escolas que vivem em zonas de vulnerabilidade, porque a apreensão do sentido de existência está aqui. E uma outra coisa importante, que eu acho que as redes sociais hoje desempenham um papel, que a escola acaba abafando, é a condição de construir um cidadão que pode enunciar e se posicionar. Então, assim, na rede eu falo, na rede eu publico, na rede eu converso. Nessa escola eu posso falar, eu posso me colocar, alguém está aqui para me escutar ou só eu tenho que escutar? Ou só eu tenho que ficar quieto aqui ouvindo? Alguém se interessa pelo que eu penso? Porque, se não se interessam pelo que eu penso, como é que eu vou virar cidadão? Como é que eu vou saber argumentar e ser criticado, e ser contestado, e poder recontestar? Entende? Então, há aqui uma condição desafiadora que as redes nos trazem como
dado. É aqui que se conversa, é aqui que se fala. Então, eu não posso entender um aluno que vive parte da sua vida interagindo e falando e discutindo e tem que viver um outro pedaço da sua vida quieto, ouvindo. Se isso não se estabelecer, se não estabelecer uma conversa entre esses dois campos, a gente não vai avançar muito. Bom, eu acho agora que eu gostaria de ouvir as perguntas para elas, porque elas deram exemplos espetaculares, e assim, vamos conversar. Tá? Vou encerrar rapidamente. Obrigado. Muito obrigado, Rogério. Agora a gente vai passar para as perguntas. Queria pedir desculpa se eu deixei vocês muito aterrorizados com o tempo, mas funcionou. Agora temos bastante tempo para pergunta. Quero fazer uma primeira rodada, fazer pergunta para vocês que vêm da escola e para o Rogério e para a Janaína também. Primeira pergunta para a Marcela é se o celular vibrou. Ainda não? Vibrou, então alguém já curtiu a página. Mas agora a pergunta mesmo, de verdade. Marcela, para você, a pergunta é: como funciona a rede de diretores ali no lugar que você trabalha? Como vocês se comunicam? Qual que é o método e como isso te ajuda no teu trabalho? Pergunta para a Camila, que pode responder na sequência, é que o pessoal perguntou, eles querem saber quais são as redes das quais você faz parte. Ok? E para a Janaína e para o Rogério, eu queria saber de vocês, a gente tem um contexto todo, falar de redes não é tão simples, a gente depende de conectividade, infraestrutura. Não só isso também, mas quais são os maiores desafios hoje para trabalhar em rede num país como o Brasil? Ok? Marcela, por favor. Bem, vamos primeiro pensar, né, na magnitude da Rocinha. A Rocinha era uma comunidade que ela está inserida entre São Conrado e o resto da Zona Sul, e eu coloco Zona Sul porque isso dá bastante característica para o que ela é, para o que ela representa. E também lembrar aquela parte que eu falei, quando nós temos vários subbairros. A Rocinha é muito grande, a Rocinha é muito habitada, né? E todas as quintas-feiras, todas as terças e quintas-feiras, chegam ônibus lotados de pessoas e voltam ônibus lotados de pessoas de várias regiões do Brasil. Então, tem um trânsito de pessoas muito grande. E isso faz com que as escolas que tem na Rocinha sejam escolas que têm o seu limite máximo sempre atingido. Então, nós somos escolas que estão sempre cheias de alunos e que, de certa forma, existe também uma regularidade, né, de alunos que vão embora e alunos que chegam. Então, durante todo o ano, nós recebemos novos alunos. E como nós estamos inseridos em diversas partes, por exemplo, tem 2 escolas na Curva do S, tem uma escola que fica na Cachopa, tem uma escola que fica no Laboriô, tem uma escola que fica no 99, essa é a minha. E tem uma escola que fica lá na pista, em São Conrado. Como nós temos essas diversas localidades, nós precisamos estar em contato sempre. Quando, 6 horas da manhã, nós acordamos bem mais cedo. Quando nós estamos indo em direção às nossas escolas para poder abrir, nós temos que saber se nós temos condições seguras de trabalhar. Se nós temos condições seguras de, naquele dia, o processo educacional poder ser feito de maneira adequada, se eu vou conseguir, por exemplo, servir merenda para os meus alunos, se os bebês vão poder ir para as creches. Porque nós não temos somente 9 escolas, nós temos 9 escolas públicas. Mas nós temos na Rocinha diversas creches conveniadas, diversas escolas particulares também para atender essa demanda. Quando a gente chega na Rocinha, né, cada um está no seu local, nós temos que ter momentos de saber como está o ambiente, se os meus alunos vão conseguir transitar. Então, nesse momento, redes sociais simples, como o WhatsApp, funcionam perfeitamente bem para a gente poder ter essa noção de como está esse ambiente. Então, os diretores acessam as mães dos alunos, acessam os seus funcionários que também moram na comunidade, e eles vão dando esses indícios, essas informações de coisas como: olha, parece que vai ter operação, olha, tem um helicóptero rodando, um helicóptero já é um sinal de alguma coisa vai acontecer, ou então, olha, teve fogos na região tal. E isso não vai acontecer somente no momento de entrada, isso também vai acontecer durante o dia, onde nós vamos nos comunicar e vamos, olha, aqui nessa região, porque assim, gente, vamos pensar que o que acontece de um lado, eu não escuto do outro. E aí a gente está falando realmente de coisas sérias,
de tiros, nós estamos falando de fogos, nós estamos falando de coisas que realmente vão impactar aquele trajeto desse adolescente, dessa criança. Então, assim, como funciona essa rede? Essa rede ela funciona com uma comunicação clara, eficiente e direta através dos nossos celulares. Isso aqui, hoje, facilita muito o meu trabalho. Então, eu preciso estar conectada, preciso estar em rede para poder que o meu trabalho funcione. E não só isso, né? Porque também a prefeitura também apoia bastante a gente nesse sentido, dando para a gente subsídios para que a gente também construa, junto com a comunidade escolar e junto com as outras escolas, protocolos do que fazer nesses momentos de vulnerabilidade. Atendeu? Obrigado, Marcela. Camila, por favor, para você era a pergunta quais são as redes que você está incluído. Bom, eu faço parte de diversas redes. Uma é a Fundação Telefônica, que traz a inovação da educação, que eu acho que é um tema bem importante para a minha formação continuada. Traz cursos, né, de formação sobre a educação para professores e possibilita que você também se transforme em um multiplicador, porque você leva temas que você está estudando nas plataformas para dentro da escola. Então, você tem um período de estudo, né, que nós chamamos dentro do ambiente escolar, onde você leva esses temas e faz uma reflexão, né, dentro daquilo que é possível, do que podemos melhorar, aonde podemos melhorar, como melhorar, né? Também faço parte do Neurosaber, que é uma rede também que fala mais sobre a neurociência na educação, a importância de você conhecer, né, o desenvolvimento humano. Faço parte da Uníntese, que também é um grupo de formadores, né, que ajuda você a estar abrindo e conhecendo, né, novas temáticas sobre a educação. Faço parte também de alguns são temas geradores que a USP nos fornece para qualquer pessoa, né? Fornece para o público em geral. Então, eles lançam temas geradores, né? Que você vai abrindo conforme o seu interesse. Então, como eu gosto muito de Freire, eu sou freiriana, então eu também estou na plataforma Freire, né? Que é uma plataforma de debate. E uso os fóruns, né? Os fóruns hoje eu acho que é uma ferramenta assim muito boa, porque muitas vezes dentro do espaço da escola você não consegue dialogar. O diálogo está ficando uma coisa muito restrita dentro da própria escola, como o professor falou, é uma coisa que a gente parece óbvia, mas não é, né? Então, dentro desses fóruns, na Telefônica, na Fundação Telefônica, eles têm os fóruns onde você consegue contextualizar tudo aquilo que você leu, tudo aquilo que você aprendeu. Então, você vai levando a fundo, cada vez mais, aquilo que te representa. E eu faço parte também de grupos, né, que eu escolho, que eu busco, são aqueles temas que mais me chamam a atenção, que eu vejo que é necessário naquele momento, então eu vou atrás, né, procuro documentários, procuro a origem, de onde surgiu, onde essa ideia, né, começou, como está sendo, né, difundida. Então, acho que estar, né, em rede é estar conectado ao mundo, né? Não só vou me apegar às redes de tecnologia, mas também à rede de pessoas, que eu acho que é o que nos torna melhor, e melhor como pessoa, melhor profissional e melhor cidadão. Ok, Camila, obrigado. São plataformas mais voltadas para a formação continuada que você usa. Uma formação de educação continuada e assim uma formação também de temas, porque ali você debate. Então, você consegue, daquele tema gerador que a fundação, né, que a escola está te fornecendo, você amplia, você possibilita novos temas, novas discussões, novos olhares, e isso possibilita a troca, né, as vivências, as trocas de vivências, de experiências, né, eu acho que é o mais importante. E são todas online? Online, todas online, só que é o que eu falo. Você estuda online, aí você vai para a escola, você tem um papel de multiplicador. Aí você vai dar uma reunião de pais, você multiplica. Você vai dar uma reunião de bairro, você multiplica. Então, você não pega aquele conteúdo para si. Você se torna um multiplicador, como Paulo Freire falava, né? O que adianta eu ter tanto conhecimento e morrer dentro de mim?
E como seria se você não tivesse acesso a essas plataformas para complementar a formação e continuar? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Então eu me considero uma pesquisadora, assim, uma pesquisadora para mim. Eu tenho 40 anos, então assim, essa tecnologia para mim foi um pouco difícil, né? Eu tive que reaprender. Então, o que eu achei interessante, por exemplo, a Fundação Telefônica é de fácil acesso. Então eu comecei a me interessar porque era uma necessidade minha, né? E eu conseguia chegar. E você querer também buscar um tema, por exemplo, eu como professora, dentro da minha sala, eu percebo que tem algum conflito, eu vou buscar, né? Não só também, é o que eu falo, as pessoas também são importantes, né? Não adianta eu fazer uma leitura, aquilo me enriquecer de uma tal forma que eu me torne pobre no diálogo. Então, acho que isso é o mais importante também. Obrigado, Camila. Janane e Rogério, eu tinha feito a pergunta sobre os desafios para vocês. Então, acho que o primeiro desafio de trabalhar com rede é vencer a desconfiança do professor. Tá? O professor ainda é muito desconfiado com as redes que tem por aí. Até porque, na maioria, quando você pergunta a um professor, por exemplo, quem seria o responsável fora a escola e o poder público local de resolver os problemas da educação, ele, muitas vezes, não menciona outras redes, ele menciona, talvez, o sindicato. E, se você pergunta para ele quanto ele, de 0 a 10, quanto ele dá para o sindicato, como alguém que está trazendo novas possibilidades, ele vai ter dificuldade de responder. Tá? Então, acho que essa é a primeira questão, vencer essa desconfiança do educador, que já viveu muitas coisas e não viu muitos resultados. Segunda questão é que essas redes tenham pensem na possibilidade de comunicar melhor os seus resultados. Tá? E, muitas vezes, a desconfiança traz um fator limitante, mas eu penso que, muitas vezes, iniciativas que são excelentes comunicam com alguma dificuldade seus resultados, e isso faz com que ela tenha mais dificuldade ainda de chegar na escola. E o terceiro desafio, eu acho que, quando a gente tem uma rede que tem resultado, a gente precisa avançar muito na sistematização de trabalho, para que esse trabalho saia de uma perspectiva mais local e seja mais abrangente. Então, como educador, eu vejo esse desafio muito grande. A gente faz coisas muito legais, mas, por exemplo, se pergunta para a gente, cadê um portfólio das coisas que você fez, relatório, uma sistemática do que você fez para que isso possa se tornar escalável, a gente tem dificuldade de apresentar e de mensurar isso claramente. E por que eu estou falando disso? É porque esse é o desafio que nós enfrentamos na Rede Chapada. Tá? Apresentar resultados constantemente para que a gente ganhe confiança. Outro desafio é, o tempo todo, tentar sistematizar um trabalho. A gente agora está produzindo um caderno, material didático próprio de matemática na Rede Chapada. Então, se as redes que estão colaborando ou que desejam colaborar com a educação pública vencem esses 3 desafios, a entrada é possível porque os professores estão desejosos por aprender. Claro, por favor. Assim, uma coisa que ela falou que assim me chamou muito a atenção foi os registros, né? Os registros são pontos que nós temos, o educador tem que atingir para estar mostrando os resultados dessa turma, dessa escola, dessa comunidade. Isso é uma coisa que está sendo extinto pelos educadores. E por quê? Né? Por que está acontecendo isso, sendo que é uma coisa que tem que estar dentro da escola? Porque eu só posso divulgar um trabalho se eu tiver um trabalho. Então, quando eu monto meu portfólio, que meus portfólios são monstros, eu costumo falar, eles se veem, eles apreciam aquilo. Então, quando eles estão num cantinho, eu tiro foto, eles vão ter o retorno. Então, eles vão pegar, voltar, olhar a foto. Então, quando eles se olham, sou eu? Sim. Você está agindo, você está trabalhando. Né? Então, a educação de qualidade se faz com registros, se faz com portfólios, se faz com diário de bordo. E por que os professores estão se desprendendo de uma coisa que deu tão certo? É trabalhoso? Muito. Mas é muito mais trabalhoso, igual ela falou, você explicar uma coisa que você não domina. Então, vamos retomar. Isso é qualidade. Rogério, por favor, a pergunta dos desafios. Sobre a questão de cobertura. De trabalhar em rede, né? Não, só falando sobre a questão de cobertura, por exemplo, eu estive em algumas reuniões há anos atrás, onde aqui no estado de São Paulo havia a proposta de você colocar em várias cidades do estado as redes de IMAX, eu acho que na época se chamava, que eram de transmissão de Wi-Fi livre.
obviamente, isso sucumbiu por conta da indústria. Então, assim, eu acho que isso aí é um problema político, econômico, industrial, e isso não é um desafio, na verdade. Eu acho que isso é um problema político, econômico, industrial. Na medida em que se queira resolver, isso tem solução, né? Agora, eu gostaria de entender um pouco mais, quando a Marcela coloca a questão da Rocinha, porque a todos nós, né, assusta entender, saber que crianças estão em um meio de guerra e que, de alguma forma, elas precisam de apoio. Mas não... E que tipo de apoio seria esse? Ou seja, qual é o apoio emocional, afetivo, psíquico, enfim, que uma criança como essa, uma criança ou adolescente precisam, numa condição desse cenário, que é um cenário que se repete em outros lugares. Aqui em São Paulo também, já, né, situações na periferia de São Paulo, em que são de situação não é igual ao Rio, mas que são tão desafiadoras quanto. Ou seja, as redes... Não imagino que sejam apenas redes na educação, mas sim as redes intersetoriais, quer dizer, as redes com a saúde, as redes com assistência social, as redes, etc., com organizações que estejam atuando no campo, porque o apoio é essencial. Eu imagino que esses jovens devam, de alguma forma, ter uma condição de acolhimento, alguma estratégia de acolhimento nesse momento. Como é que vocês estão pensando isso? Marcelo, eu só queria acrescentar antes uma pergunta da plateia, junto com a pergunta do Rogério. Como que o Facebook, que ações dentro do Facebook vocês fizeram para ele ser tão importante para a instituição hoje? Só dar alguns exemplos para a gente, por favor. Então, quando a gente fala do que apoio, né, é uma coisa muito recente. Então, aquela coisa do trocar a roda do carro com o carro andando, você tentar, a todo momento, trazer com que esse adolescente continue na escola, que essa criança continue na escola, quando você tem todas as forças dizendo não. Então, você tem que pensar muito rápido e trabalhar muito rápido para que tudo isso... Então, não dá tempo de você sentir tanto, né? A nossa escola, como ela tem um modelo diferente... Como esse aluno fica de 7h30 às 2h30, tem um mentor, tem um time, então ele tem espaços para poder falar sobre isso. Ele tem espaço, ele tem momentos, ele tem tempo para que isso aconteça. E, nas outras escolas, como a gente está vivendo isso pela primeira vez, como todas essas escolas estão vivendo isso pela primeira vez, esses espaços foram sendo construídos. A gente conversou bastante sobre isso, com o apoio também da saúde, com o apoio do PROINAP, que é uma das frentes da Secretaria Municipal de Educação, que também dialoga saúde, né, e psicologia. Então, a gente tem todas essas forças nos ajudando para que o impacto, né, que ele acontece, ele está ali, ele é notório, ele também consiga ser, de uma maneira, aproveitado para que a gente construa também espaços de diálogo em todos esses locais. E, assim, o que o Facebook traz, né, para a gente de possibilidade? Quando você faz um post onde você coloca uma atividade para esse menino e você coloca o prazo que ele vai ter que dar, né, ele sabe que, em algum momento, ele vai ter que voltar à escola, porque ele vai precisar dar o feedback para esse mentor, para esse professor, para aquele espaço educativo. Então, assim, o que nós fazemos no Facebook? Nós colocamos as atividades cotidianas, nós colocamos as atividades pedagógicas, nós fazemos um portfólio do nosso cotidiano, nós fazemos os chamados para os pais das reuniões. Então, assim, e nessa parte da mensagem, nós dialogamos com eles o tempo todo. Então, assim, o que tem no Facebook? Tem que ir lá para ver. Não dá para contar. Tá bom? A Camila falou também bastante sobre encantamento nessa profissão. Camila, uma pergunta para você, se você tem visto isso na área de colegas, qual que é a tendência? As pessoas estão encarando como uma profissão muito difícil. Quais são os desafios que o professor enfrenta hoje? E eu queria saber também como que um professor em rede pode reencontrar o prazer nessa profissão. Eu acho que eu vou pela última pergunta. O prazer está no sorriso e naquilo que você acredita. Novamente, encantamento. Eu vejo muita resistência dos professores por conta da desvalorização do educador. O educador, ele está
tão submisso, né, a uma legislação, a uma ideia, a uma convenção, que ele acaba deixando de acreditar naquilo que ele acredita. Então, ele acaba indo, sendo mais um, eu vou seguir porque ali deu certo, e ele deixa de olhar o seu aluno. Qual é a demanda que você está atendendo? Então, a partir do momento que você conhece aquela criança, a sua sala, a sua comunidade, o prazer vem. Então, você consegue fazer um trabalho. Então, quando eu vou falar para o meu aluno, vamos fazer uma atividade, não, eu falo, vamos trabalhar. Porque a gente está trabalhando o coletivo. Eu sou professora de NE, que são crianças de necessidades especiais, e eu tive uma experiência enorme no ano passado, uma sala multisseriada, e tinha uma criança com um autismo severo, mais 4 crianças com CIDs diferentes. E aí eu pensava, como que eu vou fazer com que esse grupo acolha? Porque a palavra acolhimento é a diretriz, é um norteador de todo o trabalho. Você está ali para acolher todas as necessidades, tanto as tuas quanto as das crianças que você está atendendo. E eu pensei, como que eu vou fazer isso? Como eu fiz isso? Aprendi com eles. Porque eles são desprovidos de qualquer massa. Qualquer opinião de massa, qualquer ideia do outro. Então, quando o coleguinha, numa experiência, eu fui fazer uma atividade de educação física com eles, de movimento, e tinha uma criança de andador, e aí eu propus uma corrida. Aí eu falei para eles, como que nós podemos trabalhar com a criança tendo andador? Aí eles se reuniram nos seus debates, ali no seu mini-fórum. Professora, nós vamos sentados. Então, eles trouxeram para mim. Então, ali, o que eu dei? Não só o poder deles pensarem, mas o poder de acolher essa criança. Então, eu acho que o educador ele tem que também acolher o outro educador. Aceitar o outro educador, o jeito que ele trabalha, a linha que ele segue. Porque não existe o certo e errado, existe o tentar. Eu vou tentar, eu não posso trabalhar em cima do erro, eu tenho que trabalhar acima do acerto. Essa fala do professor, esse desconstruir, é uma coisa que deve ser trabalhada todos os dias, todos os segundos que você está dentro de um ambiente social. Então, acho que isso é o mais importante. Obrigado, também. Camila. Janaína quer acrescentar, e daí depois a gente passa para uma última pergunta. Assim, primeira coisa para devolver o prazer do professor é dizer para ele que a tarefa que ele tem na escola ela é complicada. Tem muita gente dizendo que é fácil, entende? E aí o professor se sente abandonado. Como eu digo isso aos professores? Eu digo isso oferecendo a eles formação continuada. Tá? Então, o professor ele precisa de formação continuada, até porque um aluno pertence a uma escola, mas ele pertence a uma comunidade, ele pertence ao mundo. Cada comunidade é única. Imagine que, a cada ano, um educador inaugura novos problemas para resolver. Se ele inaugura novos problemas, ele não pode ficar só. Tá? É uma labuta muito árdua. A segunda questão é o seguinte, é muito fácil apontar o que deve fazer. Não é? Então, a gente deve fazer isso, o problema é esse. Mas o educador está carente de ouvir pessoas que queiram se corresponsabilizar. Então, quando a gente entende que a gente não está só, é muito mais fácil que esse desafio seja enfrentado. Então, assim, eu não acho que os professores estão descontentes, eu acho que os professores eles estão vendo que existe oportunidade, tá? Os professores estão em busca de alguém que queira enfrentar isso junto. Eu acho que professor sonha, tá? Mas ele quer parar de sonhar só. Tá? Eu acho que o professor sonha. Eu gosto muito pouco quando diz que os professores do Brasil não sonham. Eu gosto muito pouco. Tá? Eu represento os professores também, estou numa rede, e eu sonho. Só que sonhar só é muito difícil quando a gente está pensando num bem coletivo. Então, formação continuada, corresponsabilização, políticas que têm em vista resultados e metas específicas e clareza da responsabilidade de cada um. Okay. Obrigado, Janaína. Mais uma pergunta para vocês, daí a gente encerra o nosso debate. Quando a gente fala sobre redes, quais são as políticas públicas que vocês sentem mais falta nessa área, para a gente implantar uma rede robusta para os professores? Vou pedir respostas rápidas para a gente já encerrar. Eu vou falar de mim, tá?
eu quero estudar, entende? E eu sinto dificuldade de seguir estudando. Tá? Então, eu acho que o professor quer aprender, quer ter acesso fomenta escolhas, escolha traz essa satisfação no seu fazer profissional. Então, por exemplo, tem 3 anos que eu estou tentando aprender inglês para poder seguir estudando, porque eu quero estudar naquela universidade que eu escolhi. E aí a gente não tem acesso. Então, eu acho que tem uma fala inicial aqui que diz que por que nós não temos as mesmas formações que o médico, por que a gente não tem acesso à mesma qualidade de formação que tem, sabe, o engenheiro. Nós queremos ter acesso a formações de qualidade, porque a gente quer fazer boas escolhas na profissão. Isso vem através do reconhecimento que a nossa profissão não é igual à do médico, não é igual à do engenheiro, mas ela é tão importante quanto ou quiçá mais. Vamos puxar a sardinha assim, certo? E que, quando a gente garante esse tempo para aprendizagem, e aí a gente tem que bater nisso, tempo para aprendizagem garantida no trabalho do professor, a gente realmente está valorizando a nossa classe. Eu pensei também, quando ele fez a pergunta, na palavra tempo. Porque um professor, para sobreviver, ele precisa trabalhar 3 turnos. Então, assim, ele não tem tempo, né? Então, eu acho que você investir numa política pública de dar esse tempo para o professor estar se formando, né? É o que mais vai fazer é o que vai fazer a diferença. Porque eu estudo de madrugada, né? Estudo nos meus finais de semana. Então, assim, o importante é que nós vamos investir. Políticas públicas educacionais é investimento. Se não há investimento, não há política pública. É um sonho. Hoje, olhando até uma pesquisa que fizeram, né, de um jornal importante, o magistério é uma das profissões que está para ser extinta. É muito grave, né? Então, acho que o tempo, diminuir essa carga horária do professor, né? Fazer valer o tempo que ele está dentro da escola para aprender. Escola, lugar de trocas de aprendizagens e de tempo para que você possa estudar, né? Você trabalha 3 períodos, você acorda às 7 da manhã, chega às 8 da noite. Como que você vai investir na sua formação? Okay, obrigado, Camila. Rogério, por favor. Enfim, nessa linha, eu diria que a percepção que a gente tem do Brasil é de que a educação ela é uma instituição que sobrevive por conta de sopros e impulsos momentâneos que vão, que vêm, que vão, que vêm. Porque não há aí consolidado ainda na nossa história a educação como instituição sólida, forte e que resiste às intempéries das políticas. Porque, do meu ponto de vista, o grande desafio é um pouco esse, é que a cada eleição, a cada mudança, quem sofre é a educação. Por quê? Porque ela não é sólida do ponto de vista de ser um DNA da nossa sociedade, de estar, de fato, dentro do DNA, de ser impossível alguém pensar que ela possa ser diferente do que seria o melhor para ela. E, no entanto, isso não é verdade, porque tem muita gente no Brasil que não está nem um pouco preocupado com o que esteja acontecendo com a educação. Tem países que são mais pobres do que a gente, que eu pude conhecer presencialmente e observar que a educação é sólida. Tem pobreza, mas não tem miséria. Não tem ninguém fora da escola. Não encontra nenhuma criança fora da escola. E aí a questão é a seguinte: se houver uma criança fora da escola, nenhum adulto em volta vai deixar de questionar. Ué, o que você está fazendo fora da escola? Porque você é criança e, necessariamente, você tem que estar, neste horário, na escola. Entendem? Isso é DNA da educação. Então, é um pouco isso que eu... Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado a todos os palestrantes. Foi um prazer ter vocês aqui. A gente encerra agora a 3ª edição do Fórum Inovação Educativa. Discutimos ontem e hoje temas importantes para o presente e futuro da educação, mas a cobertura completa vai ser publicada hoje, ao longo do dia, no site da Folha de São Paulo, com os vídeos dos debates, e no sábado a gente também publica um caderno especial com mais matérias sobre o tema. Desejo um bom dia a todos e até o próximo evento.